Você já percebeu como, às vezes, a parte mais difícil de um projeto não é fazer, mas começar, como se existisse uma resistência interna que aparece antes mesmo do primeiro passo, uma sensação de travamento que você não consegue explicar completamente, mas que te impede de sair do lugar. E isso pode acontecer mesmo quando você quer fazer aquilo, mesmo quando a ideia parece boa, mesmo quando você sabe que seria importante, ainda assim, algo trava, algo segura, algo faz você adiar. E muitas vezes você interpreta isso como preguiça, como falta de disciplina, como desorganização. Mas nem sempre é isso. Porque existe uma diferença muito grande entre não querer fazer e não conseguir começar. E esse bloqueio costuma ter uma raiz mais profunda. Muitas vezes ele está ligado ao medo, mas não necessariamente ao medo do projeto em si, e sim ao que pode vir com ele. Medo de errar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não dar conta. Medo de começar e não conseguir terminar. E até medo de dar certo e não saber sustentar depois. E tudo isso acontece antes mesmo de você tentar. Antes mesmo de existir um resultado real. É um medo antecipado. Um medo baseado em possibilidade. E isso cria um efeito importante. Você começa a evitar. Evita começar. Evita se comprometer. Evita se colocar em uma situação onde você pode ser avaliada. E isso parece proteção. Mas, na verdade, é limitação. Porque, ao evitar o desconforto de começar, você também evita a possibilidade de construir algo. E esse padrão pode se repetir. Você pensa, planeja, organiza mentalmente, mas não executa. E isso gera um outro tipo de desconforto. O de saber que poderia estar fazendo algo, mas não está. E com o tempo, isso afeta a forma como você se vê. Você começa a duvidar da sua própria capacidade, a se enxergar como alguém que não termina nada, que não consegue, que não leva as coisas até o fim. Mas, muitas vezes, o problema não está na sua capacidade. Está no ponto de partida. Porque começar exige exposição. Exige sair do campo da ideia e entrar no campo da realidade. E a realidade traz risco. Traz erro. Traz imperfeição. E para muitas pessoas, isso é difícil de sustentar. Principalmente quando existe uma cobrança interna muito grande. Quando você sente que precisa fazer bem, que precisa acertar, que não pode falhar. E isso aumenta ainda mais a dificuldade de começar. Porque o começo nunca é perfeito. E se você espera a perfeição para começar, você não começa. E esse é um dos pontos mais importantes de entender. O bloqueio não vem da falta de capacidade. Vem do excesso de expectativa. E enquanto essa expectativa não for ajustada, o início vai continuar parecendo mais difícil do que realmente é. Mas existe um caminho. Um caminho que não envolve motivação constante. Nem disciplina perfeita, mas envolve reduzir a pressão, tornar o começo menor, mas simples,
mais possível. Porque muitas vezes você não começa porque está tentando começar grande demais, tentando fazer tudo de uma vez, tentando acertar desde o início. E isso trava. Mas quando você reduz, quando você começa pequeno, quando você permite imperfeição, algo muda. Um movimento acontece. E depois que você começa, continuar se torna mais fácil. Porque o mais difícil não é fazer. É atravessar a resistência inicial. E talvez seja isso que você esteja enfrentando. Não falta de vontade, mas excesso de pressão. E nesse caso, a solução não é se cobrar mais. É se permitir começar de forma mais leve, mais imperfeita, mais real. Porque ninguém constrói algo sólido começando perfeito. Mas muita gente deixa de construir por esperar isso.